Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula a gente vai implementar então o componente de rodapé. Aqui no nosso app.tsx, eu já vou substituir aqui essa tag footer por uma chamada a um componente footer que nós vamos criar. Bora criar aqui. Pastinha components, shared, e aqui dentro a gente cria o nosso footer.tsx, rfce, o nosso snippet de código para gerar aqui o componente funcional. Deixa eu apagar essa importação e bora lá. Vou só ajeitar aqui o nome desse componente. Eu gosto de colocar, né, com letra maiúscula, né, seguindo Pascal Case, como eu já falei. Por enquanto eu vou deixar só esse texto aqui mesmo, só para a gente testar logo. Então vou importar aqui o app.tsx e vamos iniciar aqui npm run dev. Belezinha, vamos acessar aqui. Beleza, então apareceu aqui no cantinho, ó. Então, ok, nosso componente está sendo carregado. Vamos agora montar a estrutura, né, do rodapé. Vamos voltar aqui no design e aí esse componente de rodapé ele vai ter essa estrutura aqui, tá? Esse layout. Então nós vamos ter um grid aqui de 4 colunas com a logo aqui do projeto, um parágrafo, e aí eu vou ter 3 colunas aqui com links, né? Links internos ou links que levam para outro site. E por fim, só um parágrafo, né, menor aqui com informações em relação ao projeto, né? Enfim, e a autoria do projeto, né? Um projeto acadêmico do IFCE, então a gente só deixa aqui uma mensagenzinha em relação a isso. Belezinha, vamos voltar lá então e começar a construir essa estrutura. Bom, é um rodapé, então nós vamos devolver aqui uma estrutura dentro de um elemento footer, né? Para manter a semântica. Dentro desse elemento footer, vamos pensar aqui, ó. Esse elemento footer, ele vai envolver todo esse conjunto de elementos aqui do rodapé, mas aqui dentro, né, os elementos em si eu quero limitar, eu quero criar uma limitação aqui de largura, ou seja, aplicar aquela classe container, né? Então eu vou criar uma div aqui para fazer isso. Então nessa div eu vou já começar a estilizar ela aqui, eu vou aplicar aquela classe container main. E aí, beleza, então vamos ter aqui essa container main segurando todo esse conteúdo. Eu também vou ter outras divisões aqui internamente para a gente trabalhar com essas duas áreas, né? Eu vou ter essa área aqui do grid, tá? Então eu vou deixar dentro de um elemento, né? Uma div mesmo. E eu vou ter essa outra área aqui que vai ser desse parágrafo. Beleza? Então bora lá. Então dentro dessa div container, eu vou criar então duas outras divs. Essa div aqui para o grid de links, né? E essa outra div com um parágrafo interno. Então vou colocar o ano, 2026, como é que tá aqui? Nome do projeto, conecta IFCE. Vou colocar aqui um projeto do Instituto Federal do Ceará. E eu vou colocar aqui alguns direitos reservados. Belezinha. Bora voltar aqui para nossa div do grid dos links, né? E começar a pensar nesses links aqui de rodapé, né? Nessa estrutura desses links de rodapé. Bom, mas vamos lá. Então nós vamos ter um grid aqui de 4 colunas, né? Então a gente pode especificar isso logo aqui nessa div. Então vou aplicar aqui a classe grid a ela. Então eu consigo criar um layout aqui utilizando grid CSS. E aí eu vou dizer que eu vou ter 4 colunas. Então como é que eu posso fazer isso? Eu vou usar a classe grid calls-4, tá? Então aqui ele cria para mim, deixa eu passar o mouse por cima, um template columns, né, de 4 colunas, um FR cada uma, né? Esse um FR aqui, ele vai representar ali o tamanho, né, de a fração de espaço que cada coluna vai ocupar. Então, se eu coloco um FR, é uma fração, então todas as colunas vão ter a mesma largura. Então, eu vou ter inicialmente a primeira coluna para o logotipo, e aí nós já temos o componente de logotipo criado, né, o componente brand, só que aqui eu quero que ele fique dentro de um link, link para o index, né? Então, aqui dentro eu vou chamar aquele meu componente brand, belezinha. E abaixo aqui um parágrafo, né, com esse texto aqui em relação ao projeto. Então, a gente vai dizer que é uma rede social acadêmica do Instituto Federal do Ceará e uma frasezinha de efeito aqui no final, né, conectando a comunidade para crescer juntos. Bora lá. Rede social acadêmica do... Vou abreviar aqui, IFCE, conectando a comunidade para crescer juntos. Show de bola, pessoal. Agora vamos para as demais colunas, né? Então, lembrando, ó, dentro dessa div aqui, eu quero fazer esse grid de 4 colunas, onde a primeira coluna é o logotipo aqui do projeto, com o link para a página inicial e um parágrafo. Depois eu vou ter as demais colunas, eu vou colocar cada coluna aqui em uma div, certo? Então, bora lá para a próxima coluna. Vamos aqui no design. Então, a próxima coluna é os links relacionados à própria plataforma. Então, eu vou ter um título aqui e eu vou ter um agrupamento de links, né? 3 links aqui no caso. Ok, então eu vou ter um título, vou colocar um H3, plataforma.
forma. E aqui abaixo eu voltei uma lista de links, né? Então, bora colocar o L com 3 Ls, belezinha. E aí, em cada ali eu vou colocar um link. O primeiro link aqui ele vai ser para feed acadêmico, então ele vai levar para barra feed. Nós vamos ter uma rota barra feed que vai levar para a área logada. E aqui a gente coloca feed acadêmico. Belezinha, o que mais que a gente tem aqui? Grupos de estudo e perfil. Beleza. Então, bora aqui. Próximo link vai ser para barra groups, grupos de estudo. Por fim, perfil, né? Então, vou colocar uma rota aqui, né? Um link levando para profile. Beleza. E aqui, perfil. E essa mesma estrutura nós vamos ter para as demais colunas de links, né? Então, vou copiar toda essa estrutura aqui desse primeiro agrupamento de links e vou colar aqui mais 2 vezes e vamos voltar para editar. Deixa eu salvar aqui para formatar. Vamos voltar aqui no nosso design. E agora a gente tem a categoria de links institucionais. Então, bora aqui. Institucional. Aqui um link para o IFCE, o portal do IFCE. Então, aqui vai ser um link externo. https://portal.ifce.edu.br. Depois a gente vai ter sobre e contato. Eu não vou ter essas páginas, eu não vou criar, mas fica aí a sugestão para que vocês criem essas páginas, tá? Então aqui eu vou levar para barra about e aqui vai ser contato, né? Então contato vai levar para barra contact. E por fim a última coluna de links, vamos ver aqui, links aqui relacionados à categoria legal, né? Termos de uso, privacidade. Belezinha, bora lá. Então o título aqui vai ser legal. Aqui eu vou ter o link para termos de uso e aqui para privacidade. Belezinha. Não vou ter esse último link. Vou ajustar aqui esses links. Eu vou simplesmente colocar um hashtag aqui, porque a gente não vai ter esses elementos, né? Por enquanto, ou poderia colocar um link aqui que poderia vir a ter na nossa aplicação, como aqui, né? Em sobre contato, mas eu vou deixar dessa forma mesmo. Isso aí é só para ter esses elementos lá, né? Para a gente ter esse layout arrumadinho lá, tá? Num exemplo real, um projeto real, vocês teriam que ter ali um link para termos de uso, privacidade, bonitinho, né? Bom, beleza. A estrutura é essa, gente. Vamos ver como é que tá ficando. Olha só. Então, nós temos aqui já um desenho da estrutura aqui do rodapé. A gente precisa, logicamente, melhorar aqui a estilização desse componente para a gente se aproximar do design que nós temos. Veja que há alguns pontos importantes aqui para a gente se atentar logo. Primeiro que a gente tem uma divisão aqui, ó, visual, né, uma segregação, uma separação visual aqui entre esse agrupamento aqui de links e esse texto informativo aqui, esse parágrafozinho de direitos aqui abaixo. E nesse agrupamento aqui de links, veja que a gente tem uma hierarquia bem definida, hierarquia textual, né, hierarquia visual aqui bem definida. Então, os títulos aqui de cada categoria de links, eles estão em negrito, os textos dos links estão ali com a cor um pouco mais de cinza ali presente, então eles estão um pouco mais apagados, justamente para dar essa hierarquia aqui, então chamar atenção primeiro para o título, depois o usuário consegue visualizar os links ali relacionados àquela categoria, né? Assim como essa coluna aqui do logotipo, né? A gente tem uma proeminência maior aqui do logotipo, depois esse texto aqui com essa cor mais apagadinha, justamente para dar esse contraste, né? Criar esse contraste aqui visual e criar uma hierarquia interessante aqui pra gente. Então vamos lá, ó. E aí, para criar aquela linha divisória, né? Aquela separação entre o agrupamento lá, o grid de links e esse parágrafo inferior, a gente vai aplicar um border top nessa div aqui, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou dizer que ela vai ter uma borda, tá? No topo, então border -T, border top, uma cor a essa borda, então border, e aí eu posso passar a cor. Como eu já falei para vocês, nós temos uma cor definida por padrão para borda, né? Que tem o nome de border, a gente colocou nessa variável border. A gente vai fazer o seguinte também, a gente vai dar uma margem, né? Um espaçamento aqui desse parágrafo para os elementos de cima, né? Esse grid aqui acima. Então eu posso aplicar aqui mesmo, tá? Um margem top de, sei lá, eu vou colocar um fator 4 aqui de multiplicação, ele vai aplicar 16 pixels nessa margem top. Eu acho que vai ser pouco, tá? Então eu vou colocar um margem 10 aqui. Ele vai aplicar, no caso, 40 pixels. Belezinha. Só que a gente tem que ajustar um pouquinho o espaçamento aqui desse texto, né? Dentro dessa div aqui. Então vamos aplicar um padding. Eu vou colocar um padding top de fator 6, 24 pixels. Então, belezinha. A gente já distanciou um pouquinho também aqui da linha dessa borda superior, né? E aí a gente aplica um padding, uma margem aqui nesse texto para não ficar colado aqui no final da página, né? Bora lá. Então, nesse parágrafo, eu vou aplicar algumas outras classes nele.
primeiro centralizar esse texto, né? Então, text center. Depois eu vou diminuir o tamanho dessa fonte. Eu quero esse texto aqui menor um pouco, tá? Pra gente criar um contraste legal, uma hierarquia bacana aqui desses textos. Então, vou colocar um text XS. Esse XS aqui ele aplica 12 pixels. E depois a gente vai mudar um pouquinho a cor, né, desse texto aqui para deixar um pouco mais apagadinho. Então, a gente vai usar aquela cor que nós definimos na variável muted. Deixa eu ver aqui. Muted foreground. Essa daqui. Beleza. Vamos ver aqui. Ok. Mas a gente precisa fazer também ele se afastar um pouquinho, né, do final da página aqui. E aí, para isso, eu poderia aplicar um padding bottom aqui também, né? Nessa div ou no próprio parágrafo, mas eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar esse padding no container mesmo ou direto aqui no footer. Então vamos aqui na definição aqui da tag footer e da div container. E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou aplicar, nessa div container mesmo, eu vou aplicar um py, que seria padding superior e inferior, de 12, deixa eu ver aqui se vai ficar legal, 48 pixels. Vamos ver e belezinha, belezinha. Eu acho que é isso mesmo. Eu também vou aplicar aqui nesse elemento footer uma borda superior, então um border T, justamente para criar essa divisão aqui entre o rodapé e as seções aqui acima, né? Então, um border top aqui, com a cor border, né? Border. E um plano de fundo BG, eu vou colocar aquele card. Vamos só dar uma olhadinha aqui o que ele aplica, olha só. Vamos pegar aqui no index CSS. E essa variável card, ela tem uma cor aqui bem próxima ao branco, né? Belezinha. Show de bola. Vamos lá, então, continuar aqui. Vamos voltar, ver como é que tá ficando. Beleza. A gente vai agora só trabalhar na hierarquia textual aqui desse rodapé, tá bom? Então, bora lá. Eu vou começar nesse parágrafo textual aqui abaixo do logotipo. Vou aplicar algumas estilizações nele aqui para melhorar o contraste aqui entre esse texto e o logotipo de fato, tá? Então, bora lá. Primeiro eu vou distanciar um pouquinho, né, do logotipo, então vou dar um margem top aqui de fator 3. Depois eu vou diminuir o tamanho desse texto, text SM, esse SM aqui ele vai aplicar 14 pixels, porque vai ficar um pouquinho maior do que aquele texto final aqui do parágrafo final, né. Seguindo aqui, vamos colocar essa cor que a gente está usando para esse texto de apoio, né, uma cor um pouco mais apagada, né, text muted foreground, e vamos ver como é que tá ficando logo. Belezinha, já tá melhor aqui, tá? Só que agora eu vou apresentar para vocês duas classes aqui do Tailwind que vão aplicar algumas propriedades bem interessantes para texto, tá? Veja que o que tá acontecendo aqui, né? Ó, eu tenho somente um termo, né? Uma palavra desse parágrafo apresentada aqui na última linha. Isso aqui geralmente não é interessante. Por quê? Porque você acaba criando um bloco de texto muito heterogêneo em relação ali ao tamanho das linhas. Então, tem como a gente fazer esse bloco de texto se comportar como algo mais homogêneo, né? Um bloco de texto mais equilibrado, mais organizado aqui em relação ao comprimento de cada linha. Como é que a gente faz isso? Ó, a gente vai usar a classe textBalance. O que ela vai aplicar? Vou passar mais por cima aqui. Ó. Ele vai aplicar a propriedade textWrap, né, o valor balance. Então, o que o navegador vai tentar fazer? Ele vai tentar quebrar as linhas para dar em pontos ali que causem um equilíbrio maior nesse texto, né, evitando que a gente tenha essas linhas com tamanhos muito diferentes umas das outras. Vamos ver lá como é que vai ficar. Olha só, agora já melhorou bastante aqui a estrutura desse bloco de texto, né? Belezinha. Por fim, eu vou aplicar só mais uma classe tipográfica aqui, que é uma classe que lida ali com a altura de linha, que é a leading, certo? Isso aqui é uma classe que você usa para trabalhar com line height, né, altura de linha. E aí para parágrafos, né, de textos ali informativos, geralmente eu gosto de colocar um leading relaxed. O que é que ele faz aqui, ó? Vamos dar uma olhada. Ele vai pegar o valor padrão, né, dessa variável lead relaxed para aplicar no line height desse componente, que aí o valor padrão geralmente é 1.625. Tá? Isso aqui é um fator, né, de multiplicação. Então ele vai pegar o tamanho da fonte desse parágrafo e multiplicar por 1.625. Vamos ver aqui? Então a gente já tem uma altura de linha um pouquinho maior, a gente distanciou um pouquinho aqui uma linha da outra, e aí fica mais legível aqui esse texto agora. Belezinha, vamos para essas categorias de link aqui, cuidar dessa hierarquia textual aqui, hierarquia tipográfica. Para os títulos eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar um text foreground, né? Text foreground, ele vai ter uma diferençazinha desse text muted, né? Esse text muted,
ele é um texto um pouco mais apagadinho, né? Com mais cinza ali aplicado. Aqui é um texto mais próximo ao preto puro. Aí, eu também vou aplicar um bold aqui nesse texto. Então, vou colocar um font bold. Deixa eu ver aqui. Na verdade, um semi-bold, né? Eu não quero tanto peso nesse título. Ele é um H3. E aí, os demais textos aqui dos links vão ter essa cor muted. Então, o semi-bold ele já vai ajudar aqui a criar uma hierarquia suficiente aqui. E por fim, eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dessa fonte, então text SM, e eu vou dar um margem para baixo aqui, não margem bottom, de fator 3. Então ele afasta um pouquinho esse título dos links, né? E nos links, de fato, vamos aplicar algumas estilizações aqui também, basicamente para criar essa hierarquia textual em relação à cor do texto, né? Então a gente vai aplicar aqui um text muted foreground como cor desse texto. Vou também padronizar aqui o tamanho desse texto para SM, né, manter o mesmo tamanho aqui do título. Não é necessário deixar esse link com um tamanho menor, porque a gente já está trabalhando com a cor, né, e o peso dessa fonte aqui desse texto para criar essa hierarquia entre título e link. Um font medium, vou colocar um font weight de 500 aqui. Né, aqui eu coloquei o semi-bold e aqui eu vou colocar um font medium. Por fim, vamos ver aqui o que seria interessante. Vamos pensar. Bom, como vão ser links, a gente pode adicionar aquela micro interação de hover, né? Então, hover, ao passar o mouse por cima, a gente vai mudar a cor desse texto para text primary. Deixa eu salvar isso daqui para ele formatar e quebrar essa linha. E eu acho que é isso, gente. Vamos ver lá, nesse link feed acadêmico, como é que tá ficando. Então, eu passo o mouse por cima, ele muda aqui para cor primary, né? Cor primária. Belezinha. Mas eu vou fazer outra coisa aqui. Na lista, eu esqueci aqui. Vamos trabalhar um pouquinho com o espaçamento desses links, né? Eles estão muito colados uns nos outros aqui. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso dizer que aqui vai ser um container flex, essa lista. Só que eu quero um item abaixo do outro. Então, flex call. E um gap, né? Vou aplicar um gap aqui de 2, né? 8 pixels entre um link e outro. Então, eles se afastam mais um pouquinho aqui. E aí, eu vou pegar essa estilização que eu apliquei aqui para esse primeiro link e vou replicar nos demais, tá? Vou colocar nos outros links aqui. Ctrl S aqui para formatar. E belezinha. Vamos ver aqui. Pronto, a gente já tem aqui essa primeira categoria de links estilizada, né? E com uma hierarquia textual bem trabalhada aqui. E a gente só replica, né, esse estilo para os demais aqui, né, as demais categorias de link. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui as classes atribuídas ao H3 e vou colocar aqui para o institucional e lá para a categoria de links legais. Também vou pegar aqui as classes aplicadas à lista de links, né, a tag UL, e fazer aqui a mesma coisa para as demais categorias, assim como a estilização dos links em si. Então, deixa eu pegar aqui e colocar para os outros links a mesma estilização. Então, vamos aqui, dá um Ctrl S para formatar, e aqui nos links legais também. Belezinha, vamos ver como é que tá ficando aqui. Show de bola. Então temos aí o nosso rodapé criado e estilizado de acordo com o nosso design aqui do Figma. Beleza, pessoal? Vamos finalizar aqui com um commit, então. Bora voltar. Então vamos usar aqui o recurso mesmo do VS Code, adicionar essas modificações, pedir para ele gerar aqui uma mensagem e vou revisar essa mensagem. Beleza, é um recurso, né? Então tipo fit, o emoji é o que eu costumo utilizar para esse tipo de commit, adição do componente footer e atualização do layout no app. Ok, então confirmar aqui. E é isso, gente. Até a nossa próxima aula.